Olá, transmitindo hoje aqui do showroom da Franco Bachot, marca especializada em móveis para a área de hotelaria, food service, aqui na Avenida Bandeirantes, em São Paulo. E hoje nosso convidado é o engenheiro Dimas Rodrigues de Oliveira, diretor da Nucleora, especializada em projetos e sistemas de alimentação. Obrigado, Dimas, pela presença. Imagina, é um prazer estar aqui. Hoje, investir no setor de alimentação significa criar um projeto, significa fazer obra, aprontar instalações para até finalmente abrir as portas e poder começar a faturar, ter o retorno. Sim. E ver se tudo que foi planejado está funcionando. E o nosso tema com o Dimas vai ser um pouco mais sobre essa parte justamente dos preparativos da obra, do cronograma, do projeto, de licenças, o quanto isso, digamos, representa de tempo, quanto isso pode ser acelerado e quanto isso impacta também dentro de um cronograma de investimento geral. Dimas, hoje a gente percebe assim que a área de serviço de alimentação, você tem uma opção que é shopping, sim, tem uma outra opção que é na rua, pegar um sim, terreno e você constrói algo sim, dali, né? E muitas vezes também aí um prédio que está desocupado, um espaço que está desocupado, sim, foi locado, etc., tem transformação, né? Uhum. Há muita diferença hoje em termos de tempo de obra para reformar as instalações para abertura nesses três exemplos ou são similares? Olha, depende muito do tipo de imóvel, mas o processo é praticamente o mesmo. É claro que numa reforma, dependendo das situações de estrutura, né, das infraestruturas também, a gente possa ganhar algum tempo nessa situação. Claro que quando se escolhe um ponto que é para fazer uma reforma é porque o ponto tem sentido para o cliente que vai fazer a implantação dele, né? Uma loja, então aquele ponto é ideal. Então, assim, o cliente tem que avaliar aí o custo-benefício dessa situação. Mas em tempo, em torno geral, é muito parecido, porque é você fazer um planejamento do projeto em si, a discussão de projeto, quais são as soluções que têm que ser implementadas nessa situação. Depois do projeto executado, está tudo ok, está perfeito, atende aos interesses do cliente, você começar a fazer o planejamento, né, do planejamento físico e financeiro, diz tudo isso, né? Quanto custa a obra, quais são as nuances que temos que verificar. No nosso caso, quando a gente fala de alimentação, nós temos um gapzinho aí que é o fabricante de equipamentos. Muitas vezes a gente tem que importar algum equipamento, então esse tempo também tem que ser inserido nessa situação. Esse projeto todo resolvido, aí o mais rápido que se puder é fazer as aprovações, seja na prefeitura, seja no shopping, todos precisam de aprovação, né? E, na maioria dos casos, você pode iniciar a obra com um protocolo de entrega desses projetos e aí fica se aguardando os comuniques. Quanto tempo hoje está levando para ter um protocolo para começar a obra? Olha, quando você tem um projeto bem resolvido, você pode apresentar esse projeto à prefeitura e te dar um protocolo, você pode iniciar alguns serviços preliminares. Certo. Normalmente eles dão 30 dias. 30 dias. Para falar, dar o comunique ou falar que está aprovado. Mas você já pode iniciar alguns serviços preliminares, como tapume, se tiver que demolir alguma coisa, começar as demolições, né? Uhum. Então, assim, você pode já, nesses 30 dias, fazer algumas situações que são interessantes para se ganhar tempo na execução da obra. Certo. E agora, Dimas, eu tenho percebido que, principalmente em obras de rua, a gente percebe que as redes, né, sejam redes de serviço de alimentação ou outras, a gente percebe que reduziu muito o tempo da obra, né? Em muito pouco tempo consegue construir uma unidade. Mudou esses sistemas, tem sistemas construtivos que facilitam isso? Existe sistema construtivo que facilitam, mas a questão toda é quando você vê uma velocidade muito grande na obra, é o planejamento que foi bem feito. Não podemos nunca esquecer o planejamento, né? O planejamento bem feito encurta o período da obra. Isso, projetar, discutir tudo para não se perder tempo depois com, eu pensei diferente, vamos demolir isso aqui, refazer aquilo lá, né? Mas assim, sistema construtivo que é importante se trabalhar hoje, não se faz mais praticamente, se faz alvenaria, né? Não vai trabalhar mais com drywall, se for para pintura, a gente só prepara para pintura e pronto, já ganhou um tempão danado, não precisa mais ficar chapiscando, fazendo embolso, reboco, etc. No caso do drywall verde, você já pode aplicar cerâmica com argamassa da cerâmica já direto nesse drywall. Elimina processo. Sim, tempo de cura, tudo isso que na construção
convencional você não ganha. No caso dos pisos, você pode usar aceleradores, né, para ganhar tempo. Então, tem tudo isso, mas tudo isso tem a ver com o planejamento, porque se você for usar o sistema combustível correto, mas não planejou corretamente, você pode ter problemas. E qual que seria a diferença de tempo, para ilustrar para quem está nos assistindo, entre o que seria o sistema convencional e esse sistema hoje com essas novas técnicas? Pois é. No sistema convencional, tem que respeitar o tempo de cura dos materiais. Então, se você está usando muito cimento, você tem que esperar a cura. Sempre que você vai fazer o chapiço, tem que esperar secar para poder fazer o reboco em cima. Então, esse tempo todo, você ganha no mínimo de 15 a 40 dias, dependendo do caso. Tá? É bastante, bem expressivo. Sim, é expressivo. Então, o drywall é uma solução que realmente viabiliza qualquer tipo de construção hoje, não é nem só de rua. Hoje todo mundo já está indo para essa solução. Porque tinha-se um preconceito há 10 anos atrás, mais ou menos, mas hoje não se tem preconceito nenhum, a gente pode fazer qualquer construção com drywall, a gente pode estruturar, ou não é claro que ele não é uma situação que eu vou usar como estrutura, mas como fechamento é organização interna. Sim, é totalmente utilizável. Certo. E hoje, Dimas, e no shopping, esses sistemas novos também ajudam muito dentro de áreas de shopping? Sim, sim. Hoje em shopping não tem mais sentido se usar alvenarias, né? É sempre drywall, é sempre piso com aceleradores, sempre dessa forma. Porque você pode perder tempo, porque quando o cliente assina um contrato com o shopping, ele tem dia para inaugurar, senão ele começa a levar multa, né? Então, precisa realmente usar essas tecnologias disponíveis. E hoje tem muitas pessoas que investem na área, estão dentro de shoppings e às vezes elas comentam que sempre há assim, uma certa problemática técnica com o shopping do ponto de vista do que você vai fazer lá. Sim. O que em geral o shopping sempre está mais preocupado e que a obra tem que atender? Sim, o shopping ele funciona como uma prefeitura. Então, ele tem normas que tem que atender as normas sanitárias, tem que fazer as normas de segurança, são importantes. Então, ele começa a verificar seu projeto para ver se você está atendendo essas situações. Combate a incêndio, tubulação de gás, as próprias tubulações de hidráulica, qual que é a interferência que tem com o que é existente no shopping, porque o projeto tem sempre em consideração que já existe uma infraestrutura que o shopping vai disponibilizar para você. Então, você tem que atender essa situação. Então, tem que se ter esses projetos complementares bem resolvidos para que a equipe dos comitês do shopping avalie corretamente se está tudo ok, se não interfere em nada. E eles também mandam comuniques igual a prefeitura. Ó, precisa arrumar aqui. É até mais, o shopping é até mais exigente do que a prefeitura, porque ele vai entrar na estrutura, ele vai entrar na hidráulica, na elétrica, em todas as nuances do projeto. A prefeitura não, ela tá mais verificando a ocupação, então, o código de obras e tal, mas os projetos complementares a prefeitura não se envolve muito. Na média, hoje, o que você pode dizer sobre o tempo entre começar a idealizar um projeto, se a aprovação for mais ou menos rápida, o debate rápido e está tudo pronto? Qual é o tempo médio hoje em dia? Olha, um tempo razoável é pelo menos 90 dias entre a arquitetura e os complementares. Tá? Porque o complementar só pode entrar quando a gente decidir o que realmente vai ser projetado, que tem essa interface com o cliente, com o objetivo dele, discutiu-se em arquitetura o subliminar, o anteprojeto. No anteprojeto já dá para iniciar os complementares, que vão fazer as instalações. Então, 90 dias é um tempo razoável para pequenas instalações. Tá? Depois de 90 dias começa o período de construção. No shopping, o razoável é 45 dias, no máximo 60 de obra, senão o cliente começa a perder dinheiro. Sim. Ele precisa inaugurar e começar a faturar, né? Então, assim, é razoável esses 90 dias, em alguns casos tem que dar uma espremida e alguns fatos, antes de concluir esses projetos, já se entra no comitê do shopping, o comitê já ir avaliando para a gente não perder tempo, de comunicar isso depois para poder corrigir o projeto. E enquanto isso, outras áreas daquela operação estão treinando pessoas, recrutando funcionários. Sim, enquanto isso já está se soltando o processo até de aquisição de equipamentos, né, como fornos combinados, lavador de louças, esses materiais que o cliente precisa. E toda essa questão hoje de equipamentos, ela tem que estar, a seleção dos equipamentos, a funcionalidade tem que estar bem integrada com o projeto da obra. Sim. Tem muitos erros que acontecem, quem não prevê bem isso. Infelizmente a gente tem uma indústria que é praticamente artesanal,
Então a gente precisa estar isso muito bem resolvido antes de se ter fazer a compra. Quando se tem a compra, ainda tem uma discussão com o próprio fabricante ganhar a concorrência para ele entender o que ele vai fabricar, para a gente ganhar tempo com isso também. Porque se deixar para lá e ele fizer de qualquer jeito, a gente vai ter surpresas na obra. E não podemos ter surpresas desse tipo de E ainda mais hoje em dia, eu queria até que você comentasse isso, né, que se percebe que, principalmente São Paulo e capitais, né, o preço do metro quadrado muito grande, né, o tempo da obra, fazer funcionar, potencializar um faturamento com um custo menor, tudo isso leva-se a ter espaços menores, mas que tem que ter um nível de faturamento desejável, né? Então, quer dizer, essa integração entre a obra, a funcionalidade, os processos, o equipamento, ela tem que ser perfeita. Sim, e tem que ter imaginação. Isso, nós temos que encontrar um bom equilíbrio, né? Porque como o metro quadrado é caro, então a gente vai ter áreas menores, então tem que ser de tecnologia. Então a gente tem que descobrir qual é a tecnologia adequada para aquele tipo de necessidade que o cliente precisa. Essa tecnologia é importante porque ela vai compensar a falta de área, né? A diminuição das áreas, né? Hoje, uma área normal de uma loja de sistema de alimentação num shopping, seja um café ou um fast food, é na ordem de 48 metros quadrados. Mais do que isso, já começa a gastar muito dinheiro com área física, né? Efetiva. Então, a gente precisa resolver tudo nessa área. Todas as soluções que o cliente precisa. E aí que é importante a gente conhecer bem essas tecnologias. E ainda deixar uma área de movimentação. Sim, não, resolver tudo isso. Ergonomia, tudo isso. Ergonomia, função, tudo tem que estar resolvido nesse momento. Certo. E você acredita que hoje a indústria, né, que você falou que é um pouco artesanal ainda, né, ainda é artesanal, ela tem conseguido evoluir para poder alocar soluções de equipamentos em espaços pequenos, ou equipamentos de múltipla função? Sim, o que acontece aqui é o seguinte, todas as necessidades de bancada, balcão frigorífico, quando a gente está projetando, a gente está levando para uma situação que já é um padrão do mercado. Embora seja artesanal, mas para ajudá-los, inclusive. Então, existem algumas regras, por exemplo, a refrigeração ela é feita com a porta de determinada dimensão que todos os fabricantes já fabricam, né? As dimensões das bancadas também, nós temos que levar isso para um padrão que vai facilitar esse fabricante na hora que ele for fabricar esse equipamento. O importante de tudo é pensar junto. Quando escolher o fabricante, ele tem que passar por uma reunião de equalização para ele compreender bem aquilo, porque quando o equipamento chegar na obra, ele tem que ser conectado, só plugado. Tá? Então, assim, evitar o máximo de interferências de alvenarias quando o equipamento chegar. Então, ter o mínimo de alvenaria possível dentro do sistema, que é quando os equipamentos chegarem, eles têm uma montagem. E aí isso não se perde tempo. Normalmente, em um dia, 2 dias, toda uma cozinha é montada quando o fabricante entrega. E nesse sentido, você acredita que as redes de franquias elas têm alguma vantagem, digamos, nesse processo de obras pelo fato de elas terem uma repetição maior? Eu tenho sentido que não necessariamente, porque vai depender muito do imóvel que cada franqueado consegue, então tem que ser adaptado. Claro, eles têm um monte de padrões já, né? Já tem os fabricantes homologados. A discussão do conceito, pelo menos, não está superada. Está superado, né? E o fabricante está homologado também, então o fabricante também já tem pessoas que entendem aquele conceito, então fica muito mais fácil. Né? Então a rede realmente tem algumas vantagens. Né? A desvantagem é como adequar o conceito no imóvel que o franqueado arrumar. Tá certo. Tivemos a presença aqui do Dimas Rodrigues de Oliveira, diretor da Nucleor. Vocês estão vendo aqui o site da Nucleor que está passando aqui embaixo. Muito obrigado. Essa questão das obras é um grande desafio. É uma parte fundamental do projeto do empreendimento. Sim. E cada vez mais na busca de identidade, me parece que as obras, digamos assim, são exigidas também do ponto de vista estético, artístico, né? Tudo tem que estar resolvido, né? Nada caminha sozinho, né? O design é resultado de um bom resultado interno. E as obras têm que abraçar tudo isso. Sim, deixar o cliente contente e faturando, né? É isso aí, perfeito. Muito obrigado pela presença, Dimas. Foi um prazer estar com vocês aqui.